Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos fazer o nosso 16º encontro na questão da tradição e revelação, hoje trabalhando a Palavra de Deus transformada em livro na Escritura Sagrada. A Palavra de Deus começa de forma oral, uma tradição oral, e depois, com o tempo, se torna uma tradição escrita, se torna livro. Primeiro vem a tradição oral, o livro vem depois. Mas nos livros está toda a expressão da tradição oral, que foi transmitida entre as gerações. Vamos trabalhar o caráter divino-humano da Sagrada Escritura. É palavra de Deus? Sim, em palavras humanas, porque foi escrito a partir de escrita humana. A tradição oral se torna escrita. Segundo a doutrina do Antigo e do Novo Testamento, em geral, Deus opera a salvação dos homens através, isto é, por meio de sua palavra. Lemos em Hebreus, capítulo 1, versículo 1, que Deus comunicou esta sua palavra aos pais, isto é, ao povo eleito da antiga aliança, pela boca dos profetas, e nos últimos tempos nos falou por meio de seu Filho. Pelos profetas. Falou Deus muitas vezes. Não falou sempre, mas falou muitas vezes, em diversas ocasiões. Isto é, os profetas sucederam-se uns aos outros e assim, nenhum deles sozinho pregou toda a revelação. E falou também de muitos modos. Assim, o Antigo Testamento conheceu formas diferentes de recebimento da palavra. Era uma palavra direta, histórica, muitas vezes manifestada em sonhos. Números, capítulo 12, versículos 6 a 8. Conheceu também a iluminação singela, como ocorreu com o servo de Deus, que encontramos em Isaías, capítulo 50, versículo 4. Esta série de maneiras de comunicação da mensagem divina encontrou seu pleno coroamento em Jesus Cristo, em sua pregação. Por conseguinte, a fala de Deus aos homens destinatários da fala de Deus, por meio dos portadores das palavras, aqui os profetas, os antigos, une entre si os tempos da antiga e da nova aliança, numa única e vasta preparação da salvação divina. Todo este tempo situa-se sob o sinal do reino de Deus, tanto também como sinal de sua palavra. A teologia da palavra de Deus torna-se presente no Antigo Testamento com o advento dos profetas. As passagens do Antigo Testamento em que se encontra a fórmula Palavra de Javé. No caso aqui, mais raramente aparece Palavra de Elohim. 9 entre 10 se refere então à revelação profética. Na verdade, o conhecimento da palavra
divina, na tradição de Israel, é mais antiga que o profetismo. Por exemplo, a entrega da lei no Sinai é constantemente descrito como palavra de Javé. Êxodo, capítulo 20, versículo 1. Mesmo livro de Êxodo, capítulo 24, versículo 3 a 8. Como também livro do Êxodo, capítulo 34, do versículo 1 e versículo 28. Dessa maneira, vemos também que a mais antiga apresentação da palavra divina significava a exigência moral e a consciência de cada um, sempre em relação com a aliança, e por conseguinte, essencialmente a serviço da salvação humana. A aliança expressa uma relação entre Deus e o povo eleito, e um compromisso moral do povo eleito diante da aliança que Deus faz com seu povo. Todavia, o verdadeiro progresso da teologia da palavra coincide com a era dos profetas. Igualmente, na apresentação quer javística, da tradição javista do século X, quer a tradição eloísta do século IX, VIII, uma e outra sempre impregnadas de espírito profético. A história da salvação se fundamenta sempre numa palavra de Deus dirigida a Abraão. Gênesis capítulo 2, versículo 1, que é a tradição javista, e Gênesis capítulo 15, versículo 1, que é a tradição eloísta. E apesar de todos os obstáculos, prossegue até o fim, acumulando maneiras novas de entender a mesma palavra. Sempre está centrado na aliança, sempre está sentado na promessa feita a Abraão. Dois pilares fundamentais para a constituição da aliança do povo eleito com Deus. Com o aparecimento dos escritos proféticos no século VIII, patenteia-se ainda mais nitidamente a palavra de Deus como meio universal de salvação do qual Deus se serve. Os profetas são, por essência, os portadores da palavra. Nós temos que ver que eles são portadores da palavra como? A mensagem é sempre divina, Deus, autor da mensagem. O povo de Israel é destinatário dessa palavra. Os profetas são meios. Através da boca dos profetas é que Deus fala. É uma mensagem não do profeta, é uma mensagem de Deus. Diferente dos falsos profetas. Eles não são mediadores da palavra divina, são mediadores da sua própria palavra. Não falam por inspiração divina, mas falam segundo os seus interesses para justificar o status quo, a situação que eles estão vivendo, que muitas vezes é a que as pessoas queriam ouvir. Os reis, os sacerdotes, não queriam palavras que provocassem conversão. Seu chamado ocorre justamente pelo fato de a palavra divina lhe ser confiada. Isaías foi habilitado a exercer o ofício de profeta, quando sua boca foi purificada por uma pedra em brasa. A missão a ele confiada soa nesses termos: vai, pois, dizer a este povo. Isaías capítulo 6, versículos 6 a 9. Na visão do chamado de Jeremias,
Javé, com um gesto simbólico, coloca-lhe sua palavra na boca. Jeremias capítulo 1, versículo 9. Sabem, portanto, os profetas, que não podem subtrair-se à missão de pregar a palavra de Deus, e são instrumentos, e não seriam jamais incapazes de poder responder a este convite de Deus, que queima a vida desses profetas num ardor tão grande que eles não são capazes de não servir a Deus por meio da palavra, mesmo com todos os sofrimentos que passam. Sabem que são enviados para pregar a palavra do modo como e no lugar em que têm de fazê-lo, é sempre no contexto histórico. Quando em Betel Amós foi solicitado a ir-se embora e pregar noutro lugar, apelou para sua missão divina. Amós, capítulo 7, versículo de 12 a 15. Bem gostaria Jeremias de viver tranquilamente em sua aldeia. É mais confortável. Sabe ele que o exercício do ofício de profeta na cidade só lhe trará incômodos e dissabores. A missão é árdua. Entretanto, não pode deixar de falar. É uma força interior onde ele não é capaz de se calar. Pois, do contrário, seria infiel à sua missão. Dia a dia, a palavra do Senhor converte-se para mim em insultos e escárnios. E a mim mesmo eu disse, não mais o mencionarei, e nem falarei em seu nome. Nome de Deus. Mas em meu seio havia um fogo devorador, que se me encerrara os ossos. Jeremias capítulo 20, versículo 8. Mais tarde, Paulo confessará: anunciar o evangelho não é glória para mim, traz desafios, dores, sofrimentos, mas é uma obrigação que se me impõe. Ai de mim se eu não anunciar o evangelho. 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 16. Talvez esse ardor deveria ser descoberto em todos aqueles que fazem da palavra de Deus o instrumento para libertar as pessoas e para chamá-las a uma nova vida de conversão, de vida nova em Cristo. No caso, para o Novo Testamento. Os antigos semitas, na verdade, concebiam a palavra de maneira diversa, do modo como a concebem os orientais de hoje. Para os antigos semitas, os povos semitas, a palavra não era o instrumento para se exprimir um pensamento. Ao contrário, a palavra era uma força atuante. É uma realidade que age. Não é uma doutrina, mas é a força da própria palavra. Assim se revela a palavra na Bíblia. A palavra de Deus é aí uma força em ação. Com ela, com a palavra de Deus, Deus cria e estabelece distinções no vasto âmbito do mundo e da vida. Uma vez que Deus não se impõe, ninguém obriga a Deus, Deus não obriga ninguém. Uma vez que Deus não se impõe em tempo algum à história, mas antes a faz progredir em seu curso e a dirige de maneira salvífica, de salvação. Pode Jeremias dizer: muitas vezes o Senhor enviou-vos, os profetas, seus servos. Jeremias capítulo 25, versículo 4. Mesmo Jeremias capítulo 7, versículo 25. Capítulo 26, versículo 5.
capítulo 29, versículo 19, etc. Existem outras citações. Desta ampla e salvífica ação da palavra, resulta que nos profetas dificilmente podemos distinguir na palavra a mensagem moral de um lado e a força histórica atuante de outro. É tudo uma realidade só, dentro de uma dimensão. A moral, a mensagem moral e a força histórica, a realidade de concretude histórica. Quando o chamado lhes confia a palavra, envolve esta consigo um dinamismo de caráter histórico. O profeta está inserido dentro de seu contexto histórico, do momento histórico em que ele é chamado para anunciar a palavra, numa atitude de retomar a aliança e voltar à aliança, que é uma atitude moral do povo diante da relação com a aliança. Depois que Javé colocou sua palavra na boca de Jeremias, entregou-lhe o poder sobre as nações, sobre os reinos, para arrancares e demolires, para arruinares e destruíres, para edificares e plantares. Jeremias capítulo 1, versículo 10. Igualmente, na cena da vocação de Isaías, se dirá expressamente que o profeta é enviado ao povo para o juízo e para a salvação. Isaías capítulo 6, versículo 9 a 13. A força de salvação da palavra revela-se muitas vezes através do juízo de Deus, pois, de acordo com a teologia profética, os juízos de Deus são juízos de salvação. A quebra da aliança é um juízo de Deus do pecado e do afastamento, do compromisso da aliança. Mas quando Deus se revela, ele se revela através do juízo, que é uma busca da reconciliação e da volta à aliança. Pois, de acordo com a teologia profética, os juízos de Deus são juízos de salvação. A fidelidade à aliança é princípio de salvação. Isaías capítulo 1, versículo 27. Sião será salva através do juízo. Isaías exprime esta eficácia infalível da palavra que atua historicamente quando diz: o Senhor profere uma palavra contra Jacó e ela vai cair sobre Israel. No caso aqui, Isaías capítulo 9, versículo 7. Todo o Deutero Isaías, o segundo Isaías corresponde ao capítulo 40, ao capítulo 55, do começo ao fim. Outra coisa não é senão uma pregação sobre a palavra de Javé, que conduz a história do mundo. Deus é Senhor da história. A história não caminha sem essa presença divina. Então, conduz a história do mundo à restauração, no caso, ao perdão, a renovação da aliança, a volta da aliança e a salvação do povo exilado. A boca do Senhor prometeu que as lidas de Israel estão terminadas e sua falta está expiada. Isaías capítulo 40, versículo 5. A palavra que minha boca profere não volta sem ter produzido o seu efeito, sem ter executado minha vontade e cumprido sua missão. Isaías 55, versículo 11. Com a mesma palavra, Javé opera a salvação e a condenação. Isaías capítulo 45, versículo 7. Porque Deus, por sua palavra condutora, dirige a história. Dessa maneira faz com que ela exista. Esta mesma palavra no Antigo Testamento
chama-se muitas vezes de juízo, principalmente no Salmo 119. No livro da Sabedoria, capítulo 18, versículo 14 e 18, a palavra de Deus aparece como um guerreiro implacável, munido de uma espada afiada, o qual executa os juízos de Deus, tocando os céus, isto é, sustentado pelo poder divino, enquanto caminha sobre a terra. Depois nós vamos dar continuidade à nossa leitura, nossa caminhada, para podermos entender a palavra de Deus transformada em livro, em escritura sagrada. Isto é, aquilo que foi transmitido de tradição oral, em determinado momento da história, se torna uma tradição escrita que dá sustentação àquela tradição oral, porque na tradição oral depois se transforma em livro e ela se torna fonte reguladora e sustentadora do conhecimento da ação de Deus na história e da relação do povo na aliança e da promessa feita a Abraão. Que Deus nos dê a sua graça, a sua bênção, sua face resplandeça sobre nós.